No crepúsculo da Era do Edo, onde a honra valia mais que qualquer vida, existia um homem que desafiava a própria morte. Gabimaru, o Vazio, o ninja mais temido de Wagakuri, diziam que ele não tinha um coração, que suas mãos apenas conheciam sangue, capturado e sentenciado à pena máxima. Ele se ajoelhava dia após dia sobre a areia fria da execução. A espada do carrasco descia com a força de um trovão, buscando seu pescoço. Mas era o aço que se estilhaçava, fogueiras eram acesas para queimar sua pele, mas as chamas recuavam diante do seu espírito. Óleo fervente, bois puxando seus membros, nada funcionava. Gabimaru afirmava desejar a morte, mas seu corpo, instintivamente, recusava o fim. Foi então que ela surgiu, Sajuari Yamada Asaemon, uma decapitadora real com olhos frios como o inverno e uma lâmina que carregava o peso de 1000 almas. Ela viu através da mentira dele. Gabimaru não queria morrer. Ele lutava porque uma promessa queimava em seu peito, uma memória da única pessoa que lhe mostrou humanidade. A sua esposa. Sagiari lhe ofereceu uma escolha. Um caminho sem volta, o Shogun desejava o impossível, o elixir da vida. A lenda dizia que tal poção existia em uma ilha misteriosa, Shizeikyo, um lugar onde nenhum barco jamais retornou, exceto com cadáveres, transformando-os em flores. Se Gabimaru encontrasse o elixir e voltasse vivo, receberia o perdão oficial do Shogunato, ou liberdade para viver em paz com sua amada. O Vazio aceitou, ele não sabia que estava assinando um contrato não com o Shogun, mas com o próprio inferno. A chegada a Shinjuku foi silenciosa, mas o ar cheirava a néctar podre. Gabimaru, acompanhada por Sagiari como sua monitora, desembarcou junto aos outros condenados lendários, assassinos gigantes, sedutores e bestas em formas humanas. Cada um vigiado por um executor Asaemon. A regra era simples, apenas um criminoso poderia obter o perdão. A competição começou antes mesmo de explorarem a ilha. O aço cantou e o sangue manchou a areia branca na praia. Mas a batalha entre os homens logo se tornou insignificante, a ilha despertou. O que parecia um paraíso de cores vibrantes e borboletas exóticas revelou a sua face grotesca. As árvores tinham rostos humanos que choravam seiva, insetos com faces de bebês rastejavam pelo chão. Não eram animais, não eram plantas, eram abominações criadas por uma mão distorcida. Gabimaru, acostumado a enfrentar exércitos, viu-se cercado por seres que desafiavam a lógica. Monstros que não sentiam dor e que buscavam apenas converter carne humana em adubo para suas flores eternas. A ilha não era um jardim de paz, era um estômago faminto, digerindo lentamente aqueles tolos o suficiente para pisar em solo sagrado. Avançando para o interior, a esperança começou a murchar. Gigantes colossais, os Shoshin guardavam os portões de pedra, esmagando os invasores com mãos do tamanho de casas. Ali a força bruta não bastava. Gabimaru teve que dançar com a morte, utilizando seu ninjutsu de fogo para incinerar a carne regenerativa daquelas bestas. Mas, ao observar as estátuas profanas de Budas em posições eróticas e perturbadoras, ele percebeu algo pior. Havia inteligência por trás daquilo. Eles encontraram os habitantes supremos da ilha, os Tensen, seres imortais, belos e terríveis que governavam Shizekyo, como seus deuses entediados. O primeiro encontro foi um massacre, onde os Tensen desceu dos céus com um sorriso suave e um toco que purificava ossos. Golpes que destruíram montanhas não deixavam nenhum arranhão na pele perfeitamente desses lords. Gabimaru viu companheiros de viagem, criminosos poderosos e executores habilidosos serem desmembrados como os insetos. O tal elixir da vida não era uma poção guardada em um baú, era a essência destilada desses monstros, feita através dos sacrifícios de humanos. A ilha era uma fazenda e eles eram o gado. Derrotado, quebrado e à beira da morte, Gabimaru precisou evoluir. A força física era inútil contra a imortalidade. Foi através da dor e da observação que ele e os outros sobreviventes começaram a enxergar a verdade invisível da ilha, o Tao.
Uma energia que flui em todas as coisas, o equilíbrio entre força e fraqueza, tensão e relaxamento, os Tensem dominavam o Tao perfeitamente, os que os tornavam invencíveis. Para sobreviver, Gabimaru, o assassino que nunca sentiu nada, precisou aprender a sentir tudo. Ele precisou aceitar suas fraquezas para ampliar sua força. Alianças improváveis foram forjadas no fogo do desespero. O ninja vazio uniu forças com o Yuzuriara, a Kunoichi manipuladora, a Gantsukai, o espadachim sedento por glória. Juntos, eles traçaram um plano suicida. Não apenas fugir, mas caçar os deuses. Eles descobriram que os Tensem, apesar os divinos tinham um núcleo ou a falha em seu fluxo de Tao. A caça mudou de figura. O predador tornou-se a presa e a ilha tremeu com um choque de energias titânicas. A batalha decisiva ecoou no centro do palácio Horai, diante de Mundan, um dos Tensei mais sádicos transformados em uma aberração floral gigantesca. Gabimaru liberou tudo o que tinha. O ninja, agora coberto de vinhas e sangues, acessou um poder que queimava sua própria vida. Sagiri, superando suas dúvidas e o peso do seu clã, sincronizou sua lâmina com o Tao, cortando não a carne, mas a alma do monstro. Foi uma sinfonia de violência e beleza. O imortal caiu, desentregando-se em pétalas de luz. Mas a vitória teve um gosto amargo. Gabimaru, exausto, sentiu sua memória falhar. O rosto de sua esposa, a sua âncora, começou a borrar em sua mente. O uso excessivo do Tao estava cobrando um preço alto demais. A sua sanidade e suas lembranças. Enquanto o corpo do Tensei derrotado virava pó, uma sombra ainda maior se ergueu no horizonte. Os outros Lords Tensei despertaram, furiosos pela morte de um dos seus, e no centro da ilha, algo antigo e malévolo começou a pulsar, sentindo a presença daqueles humanos que ousaram desafiar o divino. Gabimaru olhou para a Carmesim, seus olhos vazios e agora queimando com a determinação insana e uma dúvida cruel. Será que sua esposa era real ou era apenas mais uma ilusão da ilha para mantê-lo lutando? Com a espada em punho e o corpo em frangalhos, ele deu um passo à frente. O verdadeiro inferno estava apenas começando. Gabimaru acordou, mas o homem que o procurava a redenção havia desaparecido. O uso excessivo do Tao fritou suas sinapses e a imagem de sua esposa, a única luz em sua escuridão, foi apagada. O que restou foi Gabimaru, o vazio em sua forma mais pura e aterrorizante. Convencido de que sua vida pacífica e sua amada eram apenas meras ilusões criadas para enfraquecê-lo, ele se virou contra seus aliados temporários. No coração do palácio, ele atacou o espadachim Gandetsuyo e o médico Fuchi com uma ferocidade animal. Não havia estratégia, apenas instinto assassino. Seus golpes eram invisíveis, seus movimentos, borrões de morte. Sagiri tentou alcançá-lo gritando para o homem que ele sabia existir lá dentro, mas os olhos de Gabimaru eram um poço sem fundo. Ele estava decidido a completar sua missão da maneira antiga, matando tudo que respirasse até que restasse apenas ele. Enquanto os aliados lutavam entre si, os servos de Tensem, os Dochi, cercavam um grupo, rindo da discórdia humana. Mas o riso durou pouco. Gabimaru, mesmo sem memórias, era um catalicismo. Ele estraçalhou os inimigos como se fossem feitos de papel, seu corpo coberto de sangue inimigo, uivando não como humano, mas como um demônio solitário que esqueceu como amar. Enquanto o caos reinava no interior de Horai, o mal ao redor da ilha trouxe um novo pesadelo. Uma segunda frota de barcos rompeu a névoa. O shogunato, impaciente, enviou a força de elite do Aesemon, liderada por Shungen. Shungen não era apenas executor, ele era a encarnação de uma justiça distorcida e absoluta. Para ele, criminosos, monstros e até mesmo executores que falharam em seus deveres eram todos iguais. Lixo a ser purgado. A entrada de Shungen na ilha foi um massacre unilateral. Ele não caminhava, ele fluía entre os inimigos, com um sorriso sereno e olhos fanáticos. Ele decapitou monstros gigantes e despedaçou os doshi que cruzavam seu caminho. Ele mimetizava as técnicas de combate de seus companheiros caídos, tornando-se um exército de um homem só. A ilha que antes caçava humanos agora tremia diante desse novo predador. Shungen avançava em direção ao centro, seguindo um rastro de Tao,
ansioso para cravar sua espada no pescoço de Gabimaru e de qualquer um que protegesse um criminoso. A Guerra Tripla começou. Os Tenshin desesperados, os criminosos exaustos e a força purificadora de Shun colidindo em um vórtice de silêncio. Nas profundezas dos laboratórios subterrâneos, os irmãos bandidos Asa, Chobi e Toma enfrentavam seu próprio inferno. Chobi, recusando-se a morrer, fez o impensável. Em vez de evitar o tal dos monstros, ele o devorou. Ele comeu a carne dos imortais, assimilando o poder dele. Seu corpo se contorceu, regenerando rapidamente e transformando em algo que não era mais humano, mas tampouco um Tensei. Ele se tornou um Tensei artificial, uma aberração de pura vontade e poder bruto. Gabimaru, com o corpo quebrado e Tao quase esgotado, olhou para Sajiri. Ambos sabiam que o ataque comum não funcionava. Eles precisavam de um milagre, precisavam fundir seus fluxos de energia, a força da vida e a certeza da morte em um único golpe suicida, enquanto o navio ascensia rumo ao horizonte, prometendo a extinção da humanidade. Gabimaru acendeu suas chamas da última vez, transformando-se em uma tocha humana, e saltou em direção à face impassível de Rien, pronto para queimar o destino ou virar cinza testando.